Bom dia a todos, que eu ainda não cumprimentei, que a paz de Jesus possa continuar nos envolvendo hoje e sempre. Quero convidá-los para que, nesse momento, possamos juntos nos desligar de todo tipo de preocupação que, porventura, possa ter nos acompanhado na nossa correria diária. Este é o nosso momento, esta é a nossa oportunidade de nos conectarmos mais tranquilamente com os nossos mentores individuais, com os mentores da casa, com Deus, nosso Pai, com Maria, nossa mãe. Por isso que a gente sempre começa todos os nossos trabalhos com uma prece. Que essa prece seja feita não com palavras bonitas, mas com os melhores sentimentos que possamos reunir neste momento. Então eu convido aqueles que se sentirem à vontade a fechar os olhos, tranquilizar o corpo, relaxando o corpo e a mente, para que nessa oportunidade possamos sentir a presença amiga e carinhosa dos nossos mentores individuais, carinhosamente também chamados de anjos da guarda, amigos queridos que nos acompanham, nos intuindo, direcionando os nossos passos, mas não fazendo escolhas para nós. A esses amigos queridos agradecemos todo carinho, todo amor que nos conduz. Vamos também levando os pensamentos até nossa mãe, Maria. Mãe que amorosamente nos acolhe em teu colo materno, como uma mãe carinhosa, gentil. Vamos sentindo o teu abraço a nos envolver como teus filhos amados. Mãezinha querida, como crianças espirituais que ainda somos, rogamos a tua presença, a tua doçura em nossas vidas. Rogamos também que possa nos conduzir até Jesus, o teu Filho amado, nosso Mestre maior. Diante do Mestre, que nesse momento nos recebe de braços abertos, vamos nos entregando. Ó Mestre, queremos agradecer pelo teu Evangelho bendito, pelo teu imenso amor por cada um de nós. Agradecemos, Mestre, pelas oportunidades que nos oferta a cada novo dia para que possamos ser melhores junto aos nossos irmãos em caminhada. Agradecemos até, Mestre, por aquelas oportunidades, por aqueles momentos que ainda não conseguimos compreender. E é com esse mesmo sentimento de gratidão que vamos rogando a tua condução até Deus, nosso Pai, Criador de nossas vidas, ao qual agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, com a prece que nos ensinaste. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós do teu reino e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Pai, não nos deixes cair em novas tentações e novas faltas, e livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Mais uma vez, bom dia a todos, que a paz de Jesus possa continuar nos envolvendo hoje, sempre, em todos os momentos. O tema para as nossas reflexões dessa manhã é respeito. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 877, Kardec faz a seguinte pergunta: a necessidade para o homem de viver em sociedade pode lhe ocasionar obrigações particulares? E a resposta é muito direta. Diz que sim, que a primeira de todas é de respeitar o direito dos seus semelhantes. E completa que aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. Do vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei da justiça, ou seja, não respeitam os direitos dos demais, cada um usa de represálias e é isso que faz a perturbação e a confusão da vossa sociedade. A vida social confere direitos
mas também impõe deveres recíprocos. Bom, respeito ele foi definido por alguém como a capacidade de se importar com o sentimento do outro. Talvez seja esta a mais plena das definições. Normalmente, quando exigimos, quando sentimos ofendidos e desprezados, exigindo assim o respeito do outro, dizemos que gostamos de ser respeitados. Mas será que nós estamos respeitando também os demais companheiros em caminhada? Basta que a gente faça a seguinte pergunta. Se somos daqueles que marcamos uma hora no médico ou no dentista, no último instante, por alguma questão sem tanta importância, desmarcamos, sem nos preocuparmos com aquela agenda do profissional e muito menos com as eventuais clientes que poderiam estar ali ocupando aquele momento. Por acaso nós somos aqueles que apreciamos estabelecer o preço dos serviços de alguém, de algum tipo de profissional? Somos dos que pensamos que tal ou qual profissional ganha muito e bem que poderia nos fazer um grande desconto? O pior ainda, será que dizemos, o seu trabalho não vale tanto assim? Nós desrespeitamos o trabalho do outro toda vez que dizemos que o seu ganho é fácil, é rendoso, enquanto o nosso é tão difícil e tão pouco remunerado. Exercemos também o desrespeito quando manifestamos desconfianças absurdas, baseadas somente em nossa própria má fé ou má vontade. Respeito ele deve ser a atitude de todo cristão. A atitude consigo mesmo, com seu semelhante, seja ele superior ou inferior na escala social e nos degraus de instrução. Afinal, todos somos membros de uma única família, pois somos criados pelo mesmo Pai, que é Deus. Acreditemos que se não aprendermos a respeitar o nosso semelhante, desde as pequenas coisas, não estaremos agindo dentro da lei da justiça. Lei da justiça, lei do amor e da caridade. Respeitar os direitos de um semelhante significa agir com justiça e honestidade, porque esse sentimento de consideração necessariamente se expressa através de atitude de honra à sua pessoa, às suas possibilidades, às suas escolhas, às suas crenças e convicções, bem como aos limites que ele mesmo estabeleceu em sua relação com a gente. Assim, não devemos respeitar ou apreciar a pessoa apenas porque a consideramos merecedora da nossa atenção. Não. Se somos capazes de ter comportamentos positivos, não podemos ser seletivos, escolher esta ou aquela pessoa em relação aos indivíduos quem destinamos a nossa consideração. No entanto, conforme a observação dos espíritos superiores a Kardec, existem criaturas que ainda não sabem viver harmoniosamente em sociedade. E a falta dessa consciência, a falta de tudo isso, traz consequências dos seus próprios atos, desde a fazer deles pessoas de temperamento impulsivo, são pessoas que muitas vezes agressivas, intolerantes, negligentes, insensíveis, destrutivas, com dificuldade de disciplinarem as suas próprias emoções, de conservarem a empatia, o bom senso e, claro, o respeito em todos os seus relacionamentos. Quantas são as situações também em que, para ajudarmos alguém, tentamos subornar esse auxílio à aceitação dos nossos próprios pontos de vista, em relação a considerá-los o mais correto, o mais adequado, a
realidade do outro. Mas o que sabemos de concreto sobre o que o outro vive? O que sabemos de concreto sobre a realidade dele? Agindo assim, estamos verdadeiramente compreendendo o momento evolutivo dessa outra pessoa? Nós estamos respeitando a sua individualidade, o seu direito de ser diferente de nós? Estamos realmente tratando com amor e dignidade da maneira que julgamos estar fazendo? O espírito de Maria Nunes assim define o respeito que devemos aos outros. Diz o seguinte, que respeitar é valorizar o companheiro, é ouvi-lo com atenção nas suas ideias, tirando dela algo que necessitamos. Respeitar não é querer se sobressair por vaidade. Respeitar é não desdenhar as qualidades alheias e não falar do outro, nem frente a frente, nem, claro, na sua ausência. Respeitar é dignificar a amizade em todas as horas e minutos, mostrando que já entendemos o porquê somos muitos, compreendendo que cada criatura tem alguma coisa para dar. E complementa, dizendo que não te sirvas da tua sabedoria para humilhar ninguém. Respeita a opinião de todos, dando também a sua, quando solicitada, sem opressão ou vexame para os outros. Um coração bem informado sobre o que deve dizer e como proceder em qualquer condições. Bom, é importante meditarmos sobre o assunto, pois nos iludimos muitas vezes quando pensamos que o respeito pelo próximo se limita a manifestações exteriores de um verniz social, meras gentilezas, palavras bonitas, corriqueiras. Respeitar o próximo é algo que vai muito além. Lembremos que, ao exigir de alguém um comportamento moral e social a que não está habilitado, ao criticarmos alguém que está impossibilitado de se defender, se adotarmos atitudes diferentes por estarmos longe ou perto de alguma pessoa, ao negarmos a alguém a oportunidade do diálogo nas situações de desavenças, ao tentarmos escolher os caminhos de outras pessoas onde elas devem pisar, tudo isso é faltar com respeito. Precisamos aprender que as pessoas, aparentemente niveladas, segundo seus vários critérios, seja idade, religião, instrução, condição econômica ou social, são tão diferentes umas das outras que seria impossível encontrar duas pessoas iguais. E por sermos diferentes um dos outros, por termos tido cada um de nós um momento único de criação, um caminho particular e individualizado a seguir através da nossa evolução espiritual, nós não podemos pretender ter as mesmas percepções e, consequência, o mesmo ritmo de caminhada. Se hoje descobrimos o valor da fraternidade e nos deliciamos com os benefícios que ela nos traz, nós não podemos pretender que os outros que nos rodeiam sintam também como nós o significado de fraternidade. Haverá sim um momento em que cada um descobrirá a bênção da fraternidade exercitada. Além disso, nós devemos considerar que à medida que alcançamos conhecimentos que não possuíamos, outros estarão próximos a nós, conquistando outro tipo de compreensão e de esclarecimento. No mais, o importante é trocarmos as experiências adquiridas, não pela palavra apenas, mas principalmente pelo exemplo vivo da nossa própria conduta. Respeitemos a personalidade do nosso próximo, valorizemos as suas qualidades
Incentivemos a sua própria reforma íntima, mas não exijamos dos outros a perfeição que nem nós ainda temos. Ainda não conseguimos alcançar. Quando houver mais compreensão no mundo, as coisas certamente serão bem melhores e todos irão se sentir muito mais felizes. Uma vez eu ouvi uma frase num portal espírita, Federação Espírita, aliás, que dizia simplesmente isso, que o amor tem múltiplas cores. O respeito é uma delas. E que Jesus possa fortalecer o nosso dia a dia, a nossa caminhada e a nossa própria evolução. Que assim seja. Convido a todos para que mais uma vez possamos assim fechar nossos olhos, se nos sentirmos confortáveis quanto a isso, para que possamos assim vibrar, que é uma forma de emitir amor, que possamos reunir os melhores sentimentos em nossos corações, para que possamos vibrar amor, muita luz e muita paz. Vibremos amor pelos países que ainda estão em guerras, vibremos amor pelas famílias que estão em sofrimento. Vibremos amor e luz por aquelas pessoas que se encontram num leito de dor. Vibremos amor e luz pelas pessoas que acompanham a dor de um ente querido. Vibremos amor e muita luz por esta casa que nos acolhe. Vibremos amor e luz por todos aqui reunidos em busca de um alívio, em busca de paz, em busca de aprendizado. Vibremos por aqueles que hoje não puderam estar conosco. Vibremos por nós mesmos, segundo as nossas necessidades. E deixemos que vibrações de muito amor, muita luz, possam ser levadas e direcionadas aonde houver maior necessidade neste momento. E vamos assim dando graças a Deus e que assim seja.